Hello, hello! Muito bom dia! Gente, tudo bem com vocês? Iniciando o nosso Coffee com Propósito hoje. Como é que vocês estão? Vamos falar sobre procrastinação hoje na visão sistêmica. Vou mostrar uma dinâmica para vocês, uma dinâmica que está relacionada com questões sistêmicas que faz com que a gente procrastine. Gente, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Então hoje eu vou mostrar uma dinâmica para vocês. Vocês conhecem alguém que procrastina? Bom dia Lília, Joia Silva. Gente, muito feliz de estar aqui. Então hoje a gente vai falar sobre procrastinação. Gente, existem dinâmicas que a gente vem carregando, existem posturas que faz com que a gente procrastine. Alguém conhece alguém que procrastina? Manda esses aviõezinhos aí para que mais pessoas tomem essa consciência sistêmica, esse conhecimento sistêmico, essa sabedoria, essa solução sistêmica para você parar de procrastinar. Gente, não sei você, mas eu era uma pessoa que procrastinava e às vezes, se eu não tomo consciência, eu ainda procrastino em algumas áreas da minha vida. E por que será que a gente procrastina em algumas áreas e em outras não, né? E pra gente parar de procrastinar e a nossa vida poder fluir, nós precisamos olhar e trabalhar as questões sistêmicas que a gente vem carregando. Então, nós viemos carregando dentro de nós crenças, posturas, né, comportamentos que faz com que a gente procrastine. Então, eu vou mandar esses aviõezinhos aqui para que mais pessoas possam estar aqui com a gente, né? E incrível, gente, incrível. Como é libertador. Eu falo constelação nos liberta, constelação para o mundo. Hoje eu vivo uma vida com mais liberdade. Hoje eu vivo uma vida com mais ousadia. Hoje eu vivo uma vida com mais alegria. E uma das coisas que eu precisei trabalhar em mim, e eu vou contar para vocês aqui agora, o caso de uma pessoa que eu atendi. Na verdade, ela fez uma constelação comigo e o tema foi procrastinação. O tema foi procrastinação, gente. Esse tema é importantíssimo, porque eu acredito que todos nós, de uma certa forma, em uma certa área da nossa vida, procrastinamos um pouquinho. E o que é procrastinar? Deixar para depois? Aí amanhã eu faço. E você já teve aquele pensamento assim, ó, você já teve vontade de fazer algo, de mudar de carreira, por exemplo, ou de melhorar algo na tua casa, ou de melhorar algo na tua saúde. E às vezes você pensou assim, não, amanhã eu faço, amanhã eu começo. Gente, e isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Agora, quais questões que estão por trás muitas vezes de uma procrastinação? Existem várias, tá? É bom a gente lembrar disso. Existem várias questões. Só que eu vou mostrar para vocês, uma dinâmica, e olha quem tá aqui comigo hoje, eles. Gente, eu fiz uma constelação em que esta pessoa aqui, ela estava estagnada ali na parte profissional. Ela falou, Paula, eu quero começar a atuar na área de cirurgia, eu preciso fazer curso, eu preciso fazer um monte de coisa, só que eu fico pensando adiando, eu preciso tomar decisões importantes. E a gente foi analisar por que ela estava estagnada e procrastinando, né, decisões e atitudes que ela precisava fazer para ela caminhar na vida profissional dela. E aí eu vou mostrar para vocês uma dinâmica. Aqui está ela e aqui surgiu, gente, o papai dela. E o que mostrou na constelação dela? Que esse papai estava excluído dentro dela, gente. Excluído dentro dela. Então anote aqui, uma das questões sistêmicas que faz com que a gente procrastine é a exclusão do nosso pai, a exclusão do masculino dentro de nós. Sabiam disso? Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Então, muitas vezes eu não tenho força de ação, de fazer. Eu fico com medo. E aí anote isso aqui. Uma das questões que faz com que a gente procrastine é o medo de errar. Então, além disso aqui, ó, meus amigos e minhas amigas, além disso aqui, a exclusão do pai,
né? E aí existem N questões que faz com que a gente exclua a força do homem, a força do papai dentro de nós. Mas no caso dela, o que surgiu na constelação dela? Aqui, gente, ó. A mamãe dela teve um relacionamento lá atrás com o papai dela, só que eles não ficaram juntos. Eles não chegaram a casar, a ficar juntos, né? E quando essa mamãe engravidou, ela foi embora e o papai não soube. Soube muito mais tarde que tinha uma filha. Aí, se eu não me engano, quando ela tinha 5 anos, ela soube, né? E aí é como se esse pai tivesse abandonado ela. É como se esse pai tivesse abandonado ela na visão dela lá atrás. E aí ela ficou com raiva da mãe, né? Ela ficou contra esse pai porque esse pai abandonou, mas na verdade isso é uma expectativa infantil. Porque lá atrás essa mamãe foi embora, esse papai não sabia, né? E quantas pessoas passam por essa situação? Às vezes a mamãe, né, por questões, e na verdade, gente, nem é a mamãe, é a mulher com muita dor em relação a esse homem, não conta para esse homem que ele tem uma filha. E vai contar só depois. E aí lá, quando essa criança nasce, ou lá na barriga da mamãe, ela tem um amor que a gente chama de amor interrompido com esse pai. E aí é como se tivesse vazio lá atrás. E a gente chama de amor interrompido. Então teve uma dinâmica aqui desse homem, dessa mulher, que fez com que esse homem lá atrás não soubesse dessa filha, soubesse muito, né, muito para frente, quando ela já tinha 5 anos, mas quando soube, quis sim aproximar, sabe? Quis cuidar dessa filha, só que essa criança fica presa a dores lá de quando estava na barriga da mãe, a sentimentos da mãe, e a dor que não teve esse pai presente até os 5 anos, gente. E essa era uma das questões que fazia que fez com que ela desconectasse desse pai, desconectasse da força desse pai, que na cabecinha infantil dela é como se ela não tivesse pai. E aí quando a gente tem que ser uma pessoa mais ousada, quando a gente tem que agir, quando a gente tem que fazer algo, não faz. Por quê? Aqui, ó, ela comprou lá atrás essa crença que ela não teve pai, que ela não tinha pai, porque ela não conviveu com esse pai até os 5 anos. Deu para entender como é que vão sendo formadas as nossas crenças? E aí, gente, quando a gente tem um amor interrompido e a gente não consegue aproximar do nosso pai, nesse caso aqui da procrastinação, tá? Quando a gente não consegue aproximar desse pai, nós ficamos vazia dessa força. E aí nós precisamos voltar lá atrás, voltar lá nessa memória, voltar nessa situação, fazer essa reconexão, né? Porque o pai dela foi o pai dela, se tornou o pai a partir do momento que amou essa mulher. Eles se amaram, se uniram e desse amor nasceu essa criança. Então, a partir do momento, ele já se tornou o pai. Foi esse espermatozoide que se uniu aqui. Entende? Então, essa força já existia dentro dessa criança. Mas como ela estava no amor interrompido de uma dor da criança, é como se ela, né, não excluísse esse pai dentro dela ainda e até hoje. E ela contou também, gente, na constelação dela, então nós detectamos essa crença e essa dor profunda. Aí sim, quando nós detectamos, nós podemos tratar, não é isso? Concordam? E aí, gente, outra questão importante aqui é que aí ela conviveu, quando ela maiorzinha, ela teve contato com esse pai, né? Só que dentro dela tinha essa raiva infantil. Então ela não conseguiu ter um contato muito diário com esse pai e continuou nesse movimento dentro dela. E ela foi crescendo, né? Com esse movimento dentro dela. Gente, e olha que interessante. Quando a gente continua nessa dinâmica e nessa dor infantil, olha uma dinâmica super interessante. Ela continuava nessa dinâmica e nessa dor infantil. Ela cresceu. E aí eu vou falar pra vocês. Quando a gente exclui, e dentro da constelação, exclusão traz consequências negativas, porque a gente tem a lei do pertencimento. Essa garotinha aqui, ó, só está na vida graças a esse homem e essa mulher.
Então não tem jeito, ela veio fruto deles, não é isso? Não tem como. No campo dela esse homem faz parte, essa mulher também, convivendo ou não. Aí se uniram, se amaram, ela nasceu, então eles se tornaram mãe e pai, ok? E aí, amadas e amados, uma outra questão aqui importantíssimo. Como na visão infantil dela, ela não teve esse pai, né? Só a mãe, mais a mãe presente, ela não teve esse pai. Ela cresceu e adivinha? Ela escolheu a profissão dela igualzinha ao que o papai dela trabalhava. Gente, olha que interessante. Ó, nós somos frutos, independente, né? Se foi uma noite, se foi uma vez, se casaram ou não, a vida foi feita. A partir do momento que dentro da minha criação eu vou excluindo, esse campo não aceita exclusão. Aí, para incluir esse pai, vamos assim dizer, ela escolhe a mesma profissão do papai dela. Ela se torna médica também. Gente, e é de forma tão inconsciente, porque é como se para incluísse o nosso pai, porque esse campo de consciência sistêmica não aceita exclusão. Então, para a gente incluir esse pai, a gente vai fazendo escolhas, as mesmas escolhas que eles fizeram lá atrás, e que muitas vezes não tem a ver com a gente mesmo, com a nossa identidade, porque dentro de nós é como se esse campo falasse assim para nós: ah, você está excluindo? Então eu vou incluir seu pai. Como? Na sua profissão, com o seu marido, nos seus filhos, na sua saúde, no seu trabalho. Entenderam? Gente, nós trabalhamos com uma lei dentro da constelação que chama pertencimento. Todos têm direito a pertencer. A partir do momento que faz parte do seu campo, se tem uma exclusão, vai vir uma compensação. E no caso dela, ela queria compensar a falta do pai, trazendo profissionalmente esse pai para a vida dela. Então ela escolhe a mesma profissão e ela segue o mesmo destino e as mesmas dores que esse pai viveu lá atrás. Então ela passou num concurso em outra cidade. Ela estava ali se sabotando, sendo plantonista igual o papai dela foi, sem conseguir fazer uma residência na área que ela queria, de cirurgia. Gente, essas escolhas inconscientes é que faz com que a gente sabote e procrastine. Olha como é importante esse conhecimento, essa solução sistêmica. Só que ela não estava tendo essa consciência. Ela só estava assim: mas Paula, minha vida profissional está estagnada. Mas Paula, eu preciso sair do lugar. E aí foi mostrado essa dinâmica aqui. Aí ela falou assim: não, mas meu pai eu tenho hoje, né? Eu tenho contato com meu pai hoje. Mas o problema, gente, aí eu vou pegar aqui uma outra boneca. O problema é que as decisões que ela tomava não estava sendo ela adulta ainda. Porque ela estava, esse aqui é ela adulta, ela criança. Ela estava com um olhar infantil ainda em relação ao papai dela. E aí ela procrastinava. Quando nós desenvolvemos um olhar adulto para o nosso pai, aqui ó, a gente começa a olhar para o nosso adulto, a gente toma a nossa criança, as dores da nossa criança. E sim, teve um amor interrompido com o pai lá atrás, teve várias questões. Ela intrometeu no relacionamento com a mãe, sim. Mas isso não pode ficar reverberando ainda nas suas emoções, na sua forma de relacionar, nas suas atitudes hoje. Só que muitas vezes eu não tenho consciência. E eu costumo falar o seguinte: como é que a gente muda o que a gente não sabe? E foi através da constelação, gente. É maravilhoso, é libertador. Por isso que eu falo, a partir do momento que eu trago luz para o que está escuro, que eu trago luz para o que está escondido dentro de mim, nesse campo sistêmico meu, nesse campo inconsciente, aí sim eu posso mudar. Aí sim a gente muda e a gente pode ser livre para fazer escolhas diferentes. E a partir do momento que eu faço escolhas diferentes, eu tenho resultados diferentes. Então, gente, foi incrível, incrível. Porque nós olhamos, né, para essa criança
olhamos para a mãe e para o pai, aí ela detectou, então eu tô com meu pai excluído, por isso que eu tô procrastinando. Será que realmente eu fiz uma escolha profissional baseada comigo mesma? Ou eu tô numa lealdade, ou eu tô numa compensação? Aí aqui, gente, nós trazemos o adulto dela, né? Trouxemos o adulto dela. Fizemos com que ela olhasse para essa criança, reconhecesse a dor dessa criança. Realmente, né? Você olhou para o teu pai, você sente falta do teu pai. Vamos trabalhar agora e olhar para esse sentimento de abandono que você ainda tem. Que aí tem um sentimento de abandono, do 0, né, aos 5 anos eu não tive meu pai. Então é meio que eu fosse abandonada, para que você consiga ressignificar. Não é mudar, gente, é dar um novo significado. Aí é assim. Você cuida da sua criança, vai pro seu adulto. Toma o teu pai como foi, a sua história com o teu pai como foi. Concorda com que foi assim, que ele foi assim, que a história com a sua mãe foi assim, que o destino com eles foram assim, que esse é o seu destino, a sua história. Aí sim, aqui ó gente, com os pais no lugar certo, com ela e a criança no lugar certo, agora ela comandando e conduzindo essa criança, tomando a força do pai dela, ela pode parar de procrastinar, porque agora ela tem o pai dentro dela. Ela tem a força do pai dentro dela. Gente, aí tudo muda. E aí ela consegue tomar decisões baseadas numa identidade mais adulta, numa identidade mais madura. E aí ela sabe que a vida é correr riscos, porque a gente corre riscos. Mas ela tendo a força do pai dela dentro dela, gente, a gente se torna pessoas que faz mais, que corre mais risco, que age mais. Só que ela só tomou essa consciência que a procrastinação que ela estava tendo na vida profissional dela, que ela estava se sentindo estagnada numa constelação. Olá, Fê, seja bem-vinda. E foi incrível. E teve uma outra questão também, gente, nessa constelação, que quando a gente exclui o pai, a gente faz com que a gente se torne muito vulnerável à opinião de outras pessoas. A opinião de outras pessoas. E aí, gente, lembra que ela queria fazer... Aí ela queria... Aqui, ó. Ela tava com o pai excluído dentro dela, né? E aí uma outra questão também, ela queria fazer... Olá, Fabi, seja bem-vindo, minhas amigas. Ela queria fazer pós-graduação, residência na área de cirurgia. Só que ela tava assim... Meu Deus, será que eu posso? Será que eu sou capaz? E aí eu vou contar uma outra questão pra vocês aqui, de acordo com a exclusão do pai, que foi o caso dela, né? Que mostrou na constelação. Gente, quando ela fazia residência, teve um professor... Gente, residência, você tá ali aprendendo, né? Teve um professor que foi um professor referência pra ela. Escuta essa! Por que ela tava procrastinando também? A crença de incapacidade, que ela não era capaz de ser uma cirurgiã top, que ela ia desenvolver as habilidades para isso. Olha isso. Porque quando ela estava fazendo residência, chegou um professor para ela, e um professor que ela gostava, que ela admirava, que apoiava ela também. E falou assim para ela, olha, ela comentou com esse professor, olha, eu quero fazer, né, cirurgia, área de cirurgia, eu quero me tornar uma cirurgiã. O professor virou para ela e falou assim, mas você não tem esse perfil não, gente. E aí o que aconteceu com essa menina? Ela olhou para esse professor de forma inconsciente, como esse professor ali estava ensinando algo e ela admirava, estava dando apoio, e como ela não tinha o pai presente dentro dela, a força do pai, essa opinião, essa sugestão naquela época teve muito peso para ela. E foi uma outra crença e uma outra questão que fazia com que ela adiasse, procrastinasse as atitudes que ela precisava ter para ela fazer a pós-graduação lá em cirurgia. Porque esse professor falou para ela, teve um peso muito grande, de forma inconsciente, ela colocou esse professor no lugar de pai. Gente, olha como isso é forte. Quando a gente tem o nosso pai presente dentro de nós, nós vamos sim escutar as opiniões, né?
de professor. E ontem mesmo eu estava conversando isso com uma amiga minha, né? Então nós vamos escutar sim as opiniões das pessoas. Gente, seja de professor, seja de pai, seja de mãe, seja de quem for, seja da sua irmã, seja do seu irmão, seja de tios, seja de quem for. Quando nós já somos adultos, nós vamos aprender a filtrar as opiniões, seja do pastor, seja do padre, seja do líder que for. Nós vamos ter que aprender assim. Peraí, deixa eu escutar isso aqui, né? Mas deixa eu perceber isso aqui, se tem mesmo a ver comigo. E lá na frente, eu vou arriscar, sabe? A gente arrisca, a gente passa pela experiência. Se depois isso deu certo pra mim, ok. Se não deu, eu vou aprender com isso. Vocês entenderam? Só que para isso eu preciso chamar o meu adulto. Então, a gente detectou, inclusive ela chorou quando ela lembrou que o professor virou para ela e falou assim: olha, não sei se você tem perfil para cirurgia, não. E ela podia falar: cara, ok, mas eu vou tentar. Quando a gente está na força do nosso pai, a gente passa pelas experiências que a gente quer passar, e se der errado, entre aspas, eu vou aprender com os erros e vou me evoluir e ir para um próximo nível, gente. É isso. Se esse caminho que eu escolhi não deu certo, o que eu vou fazer? Eu vou aprender com o erro, vou escolher um outro caminho e vou fazer diferente. Essa é uma pessoa que tem identidade e a força do pai dentro dela, que faz as coisas que precisa fazer e para de procrastinar. Agora, se eu não tenho o meu pai presente dentro de mim, a força do meu pai, as opiniões alheias e principalmente de alguém que existe, que tem uma hierarquia, vai me paralisar muitas vezes diante de uma escolha que eu, como adulta hoje, posso fazer e arcar com elas. E arcar com as consequências delas. Deu para entender por que muitas vezes... Uma das questões, tá, gente? E no nosso coffee hoje com propósito, eu vou falar dessa questão. Existem outras? Existem, mas vai ser nos nossos próximos encontros. Tá? Nos nossos próximos programas. Coffee com propósito. Vocês gostaram dessa didática nova? Então, uma das questões que faz com que eu procrastine, eu tô desconectada da força do meu pai. E aí, a questão pode vir lá da sua infância, tá? Que você olhou o seu pai, né? Você não teve o pai presente na tua infância. Só que mesmo assim, gente, mesmo a gente não tendo o pai presente, a gente tem pai. E nós temos como resolver isso dentro de você, conectar você na força do seu pai novamente, através de uma constelação, através da formação, através desse conhecimento sistêmico, tá? E uma outra questão também que eu quero citar aqui com vocês. Por exemplo, se meu pai lá atrás, foi muito julgado, seja pela minha mãe, seja pelas minhas avós, minha avó, minhas tias, né? Se esse pai foi muito julgado lá atrás, que cometeu muitos erros e muitas pessoas falaram mal pra mim desse pai, e isso, né, eu passei também por uma situação semelhante, muitas vezes por medo de errar, eu não vou agir e eu vou procrastinar. Então, se você escutou lá na tua infância também, seu pai errava demais, seu pai é isso, seu pai foi aquilo, seu pai nananá, seu pai era errado demais. Se você escutou muito julgamento ou você também julgou, você vai procrastinar as coisas na sua vida com medo de errar. Entenderam? Essa é uma outra questão. Então, gente, no nosso coffee hoje, eu trouxe duas questões sistêmicas que você tomou consciência. E agora você tomando consciência, você vai tomar a decisão, porque agora é você adulta, de você trabalhar isso dentro de você, né? E muitas vezes, se você não tem essa consciência ainda do porquê que você procrastina, você vai agendar, se trabalhar, ou fazer uma constelação, né? Nós vamos ter aqui, gente, em São Paulo, aqui em Alphaville, a imersão presencial, né? E nós vamos ter aí em Goiânia, viu, Lília? Em Goiânia eu vou estar aí, a Lília fez o comentário dela aqui, dia 4 de maio, vamos ter aí a imersão presencial, a imersão sistêmica full, para uma vida mais leve, mais feliz, mais plena. Através da constelação nós vamos trabalhar isso, dor da criança, e nós vamos constelar também. Então a oportunidade está comigo. A Lília falou, ouvia muito da minha mãe, seu pai é muito ganancioso. E é isso, Lília. E aí a gente fica aqui, ó, olhando para o nosso pai com julgamento,
Lembra que é uma exclusão? E olha que a hora que eu olho pro meu pai com julgamento porque ele errou, eu vou procrastinar muitas vezes na minha vida porque eu tenho medo de errar. Só que o erro, ele faz parte. E outra coisa, eu vou aqui, ó, entrar em questões aqui, ó, que eu não tenho nada com isso. Porque nós somos diante dos nossos pais aqui, ó, tem uma hierarquia, nós somos uma criança. Então não tem nada com isso. Ele cometeu os erros dele, ela cometeu os erros dela, ela também cometeu, todo mundo comete erros. O que eu vou fazer? Eu vou falar, olha, né? Então eu vou ter que olhar e falar, olhar pra isso aqui, falar, cara, eu sinto muito, né? O que é de vocês, agora eu deixo com vocês o que é de vocês. E agora com um olhar mais adulto, eu vou cuidar da minha criança, eu vou cuidar da minha vida. E aí, em vez de eu olhar para as coisas negativas, eu vou começar a olhar para as coisas positivas. E aí eu vou olhar para os erros dos meus pais, considerado erros, e vou aprender. Agora, se eu continuo na postura de julgamento, se eu continuo uma expectativa infantil, se eu continuo numa postura de julgamento, adivinha o que vai acontecer? Ou eu vou errar, eu vou procrastinar, eu vou repetir as mesmas coisas e vou ficar travada, estagnada na minha vida. Entendeu? Então, Lília, se a sua mãe falou algo do teu pai, deixa com a sua mãe o que é dela. Deixa com a tua mãe a visão dela em relação ao teu pai e vai pro teu lugar de filha e fica só com esse homem, né? Que teve sim as dificuldades com a tua mãe, mas essas dificuldades é dela. E você toma o teu lugar, vai pro teu lugar, olha pra tua vida, toma a força que esse homem também tem, que tem defeitos, tem problemas, mas tem muitas qualidades. E você, minha amiga, vai fazer o que você precisa fazer nessa vida. Vai construir a tua vida, vai construir a tua história, vai seguir o teu caminho e vai ser feliz. E vai ser feliz. E fala, cara, papai era muito ganancioso. Ok, às vezes eu preciso ser gananciosa também. Ambiciosa, né? Ganância não é ruim, não. Ambição, acho que... Ou ambição, ganância. Ambição, enfim, o querer dinheiro não é ruim, não. O problema é o que, como eu quero, os meios que eu utilizo e o que eu faço com isso. Agora, os nossos pais são imperfeitos. E lembra da frase do Bert Helling, que eu adoro falar aqui? Só os imperfeitos evoluem. Quem busca a perfeição, busca pela morte. Só os imperfeitos evoluem. Gente, deu pra entender? Que delícia que foi o nosso coffee hoje, né? Amei, amei. Vamos voltar com o nosso coffee. Eu acho que esse é o horário do 12h15, gente. Topíssimo. Pra estar aqui com vocês. Live bem esclarecedora. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Fiquem atentos que eu vou anunciar possivelmente amanhã 12h15 vamos estar juntos aqui novamente no nosso coffee com propósito, ajudando você nesse despertar, sabe? Nessa consciência, nessas soluções sistêmicas para você ter uma vida mais leve, mais realizada e mais feliz. E se tem algo aí muito profundo, gente, somente com a constelação. E você tem a oportunidade também de fazer uma constelação online. Somente uma constelação vai nos libertar, vai nos dar uma consciência profunda dessas travas, desses bloqueios, dessas posturas sistêmicas que faz com que a gente procrastine ou tenha qualquer outra dificuldade na nossa vida, né? A Lília sabe aqui, a Lília tá aqui, ela já fez, ela já teve essa experiência, ela já passou por essa experiência, ela já se beneficiou com essa filosofia de vida e com essa técnica, né? Só que aí a gente vai descascando essas camadas, a gente vai descascando as nossas camadas, pra gente entrar numa vida plena, com plenitude, gente, uma vida full, uma vida plena, uma vida completa, uma vida inteira. E só assim conseguimos ser homens e mulheres felizes, realizados, competentes, seguros, confiantes. Então quero convidar vocês, dia 27 de abril aqui em São Paulo, eu vou fazer essa imersão presencial, dia 4 de maio aí em Goiânia. Vamos estar juntos. Então, mais dúvida, qualquer esclarecimento, eu quero fazer mais constelação, é realmente libertador. Não é, Lília? Gente, e é linda, né, Lília? Tem um depoimento da Lília, ela já tem... É lindo. Depois vamos fazer uma live, Lília, para você estar compartilhando a sua experiência aqui.
Gente, é libertador, é transformador. Eu quero que vocês tragam mais, sabe? Nada melhor do que aqui, ó. Do que aqui os depoimentos de vocês, para estar incentivando mais pessoas, né? E sim, gente, eu falo por experiência própria também, porque há 7 anos eu tô na minha caminhada sistêmica. E como isso é lindo, como isso é libertador. Né? Mas eu me abri e tô aqui para ajudar vocês nesse processo. Há 7 anos eu ajudo vocês nesse processo também. Psicóloga há 22 anos, consteladora há 8 anos, treinadora, e vamos juntos, cada vez mais, caminhando, né? E nos libertando para uma vida mais completa, mais plena e mais realizada, tá bom? Então anote. E aí, gente, as vagas são limitadas, hein? Tanto em Goiânia quanto aqui em São Paulo, para constelar comigo presencialmente. Ah, Paula, eu não posso estar aí. Gente, faz um esforcinho, é maravilhoso, é libertador. Tanto quem constela, quanto quem assiste, quanto quem participa. Vai ser o dia todo a nossa imersão. Vamos estar juntos os dias inteirinho, fazendo exercícios, conteúdos e constelações. Então é libertador mesmo, a Lília tá falando, é realmente libertador. Não sou só eu que tô falando, fora milhares de pessoas que eu já constelei nesses anos todos e que tomou essa consciência sistêmica, né? Então eu não posso fazer presencial, então vamos fazer online. Gente, é libertador mesmo. Mas se você puder estar comigo num grupo, esteja. Porque a sinergia é maravilhosa. Mas eu falo que o diagnóstico, quanto online quanto presencial, é o mesmo. A diferença do grupo é porque várias pessoas estão ali sendo beneficiadas, né? Então, tamo junto, tamo juntas, tamo juntos. Conto com vocês, gente. Ó, beijo, amo vocês. Fiquem atentos, porque amanhã, 12h15, possivelmente eu volte. Nosso bate-papo aqui sistêmico para uma vida com mais libertação, com mais leveza, com mais alegria, com mais harmonia, tá bom? E quero também ver vocês na imersão. Aqui no link da minha bio também tá lá, imersão sistêmica. Vão lá que cai direto no WhatsApp e a gente pode conversar e você já pode garantir tua vaga. Ó, beijo, amo vocês, gente. Até a próxima.